Divina Revelação do Céu e Inferno por Margaret Osazunwen Amuri. Meu nome é Evangelista Margarida Amuri, da cidade de Benin, na Nigéria. Nasci em maio de 1957 e sou casada com o pastor Oluzola Amuri. Em dezembro de 2011, fui em peregrinação a Israel. Aproveitei a oportunidade para regressar à Itália para completar a duração do meu visto. Foi quando cheguei à Nigéria que contraí uma doença diagnosticada posteriormente sendo uma úlcera. Toda vez que eu comia qualquer coisa apimentada, sentia algum desconforto. Eu passei por diferentes hospitais e exames e nada foi encontrado. Um médico depois me aconselhou a buscar o caminho da oração. Apesar de minhas conexões com diferentes ministérios e suas orações, parecia não haver melhora em meu estado de saúde. No dia 29 de setembro de 2012, eu orei com a minha família antes de ir para a cama. No entanto, no meio do meu sono, algo estranho começou a acontecer. Eu me encontrei em uma grande extensão de terra seca, uma terra vazia. Ninguém estava indo ou vindo. Nenhuma árvore, nenhum rio. Comecei a me perguntar, onde estou? Eu abaixei a cabeça e quando a levantei, vi um enorme portão dourado de longe, muito bonito. Estava escrito no portão Santidade e Justiça. Comecei a me perguntar se estou realmente morta, porque não conseguia entender como esse lindo portão podia de repente aparecer diante de mim ou em minha consciência. Comecei a pensar, acabei de voltar da Europa e não me lembro de ter visto esse portão. Algo deve estar acontecendo. Olhei então para a esquerda e vi uma fila muito longa com pessoas de várias cores, pessoas baixas, altas, negras, brancas, etc. Um pensamento me levou a entrar na fila, para que eu não fosse deixada para trás. Assim que dei um passo, uma voz veio até mim. Quando ouvi meu nome sendo chamado, Margaret, Margaret, não entre nessa fila. Se você se juntar a esta fila, você está a caminho do inferno. Quando me virei, vi dois anjos literalmente correndo em minha direção. Eles anunciaram que o Senhor Jesus os enviou a mim e para me colocar nessa junção e me impedir de ir para o inferno. Quando ouvi a palavra inferno, comecei a chorar pensando em todo o meu sacrifício na igreja, 20 anos no coro, 20 anos no ministério, 4 anos como pastora. Todos esses pensamentos corriam pela minha mente e, estranhamente, os anjos podiam ler meus pensamentos com precisão. Os anjos disseram, sabíamos de todos os seus sacrifícios, eles são ainda mais do que o que você acabou de contar. Quando a levarmos para sua casa no céu, você saberá mais. Eu perguntei a eles como eles são capazes de conhecer meus pensamentos. Eles responderam, este é o céu onde não há segredo. É somente na terra que você tem segredos. Eu agora perguntei a eles, estou morta? Sim, você está morta. Toda vez que um homem dorme durante o dia ou a noite, ele é tão bom quanto estar morto. É só quando Jesus decide te acordar que você acorda. Eu comecei a chorar profusamente. Os anjos disseram que eles foram mandados para me levar ao céu, para ver as coisas que eu sentiria falta devido à minha vida descuidada. De repente, quando olhei para cima, eis o próprio Jesus estava bem diante de mim. Assim que o vi, abaixei a cabeça com vergonha. Eu não suportava olhar para o rosto dele. Agora, eu estava deitada prostrada no chão. Comecei a implorar por perdão, freneticamente, para que me desse uma segunda chance. O Senhor então me levantou com um dedo, mas eu ainda não pude olhar em seus olhos ofuscantes e ardentes. Eu me senti indigna. No entanto, eu mal conseguia ficar de pé. Ele então disse, Margaret, eu trouxe você aqui para levá-la em uma excursão pelo céu, para ver o que você teria perdido devido ao descuido. Eu te trouxe aqui porque eu vi o seu zelo com todos os seus atos. O inferno é o lugar que você justamente merece. Eu chorei mais. Jesus então pediu aos anjos que me levassem para minha casa no céu. Nós começamos a subir pelo céu. Paramos e vimos uma linda mulher. Jesus estava lá neste momento, mas mais tarde, quando ele reapareceu, esta mulher se prostrou diante dele e os anjos perguntaram se eu conhecia a mulher e eu respondi, você sabe que eu sou nova aqui, então não tenho como conhecê-la. Eles então revelaram que esta é Maria, a mãe de Jesus na terra. Exclamei em surpresa e perguntei aos anjos, como uma mãe adoraria seu filho, prostrando-se diante dele.
Eles riram e disseram: esse é o erro que a maioria das pessoas fazem na terra, dizendo porque Maria é a mãe de Jesus, eles têm que adorá-la. Maria não deve ser adorada, ela é apenas um dos santos no céu. Ela foi privilegiada entre as muitas virgens em Israel na época, para dar à luz a nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a lembrança de ter sido a mãe de Jesus havia sido apagada de sua memória. As palavras de Maria para mim vieram com muita serenidade e deixaram um impacto tão duradouro em mim. Ela disse: Margaret, não perca este lugar. Margaret, não perca o céu. Nós fomos para minha casa no céu, mas antes disso, vimos outro homem e os anjos me perguntaram: quem é esse homem? E eles disseram: este é Abraão, o pai da fé. Surpreendentemente, ele parecia um homem de 25 anos. Eu rapidamente me curvei para adorá-lo, mas ele rapidamente me levantou e disse: a única pessoa que você adora no céu é Jesus. Abraão também me encorajou: você não sabe o que Jesus fez por você, dando-lhe essa segunda chance. Quando você retornar à terra, peça ao seu pastor que lhe dê todos os nomes de Jesus Cristo, e comece a adorá-lo todas as manhãs da sua vida. Nós seguimos em frente enquanto eu ainda estava sendo levada para ver como é o céu. Para meu espanto, passamos perto de 2.000 homens e ainda procurávamos 5 mulheres. Eu estava perguntando agora: onde estão as mulheres? As mulheres são muito escassas no céu. Os anjos me asseguraram que me mostrariam onde as mulheres estão. Eu pensei que provavelmente elas são mantidas em algum lugar especial. Eu comecei a ver diferentes casas em construção. Eu observei uma casa em particular que estava tremendo, subindo e desmoronando em intervalos. Paramos e fomos solicitados olhar para cima e, surpreendentemente, vi meu nome, Margaret, inscrita na casa. Eu pensei que poderia não ser a minha. Os anjos puderam ler minha mente e afirmaram que na verdade aquela era minha casa no céu, e que eles não estavam enganados. Comecei a chorar, vendo as más condições da casa, caindo e desmoronando. Comecei a implorar para que eles me ajudassem para que a casa não desmoronasse, e eles disseram que era somente Jesus quem poderia estabilizar o edifício. Dentro de um piscar de olho, Jesus estava bem ali diante de mim. E ele disse: Margaret, você me chamou? E eu disse: eu não chamei o Senhor. Ele afirmou novamente que eu o chamei, e eu respondi negativamente. Ele agora explicou que nada toca mais do que o choro e lágrimas de seus santos, e que cada vez que um santo está sofrendo e grita apaixonadamente por algo, é ele mesmo que virá, não anjos para intervir. Eu disse a ele que o problema é a minha casa. De jeito nenhum eu seria capaz de construir a casa novamente considerando a minha idade. Eu implorei a ele e ele interveio dizendo: paz, fique quieta. E imediatamente a casa parou. Jesus me falou muito sobre a minha casa no céu. Ele me disse que, com menos de 3 anos de minha conversão antes de me casar, eu já havia concluído a casa e que tudo o que eu pensava em fazer por Deus não estava no registro do céu. Ele me lembrou sobre quando eu estava no coro da igreja e como eu costumava encorajar aqueles que estavam cansados, como eu costumava ir à igreja das crianças para ir trabalhar lá, como eu usava meu dinheiro para comprar coisas para a igreja. Eu conhecia a casa de todos os membros da igreja, visitava-os quando não os via na igreja. Todos esses serviços foram as matérias-primas que me permitiram terminar minha casa em 3 anos. O Senhor me perguntou quando eu entrei na igreja. E falei em 1980, mas ele me corrigiu dizendo que eu realmente vim para a igreja em maio de 1979, com uma grave doença e ele me curou. Depois disto, fui a todos os lugares com folhetos pregando o evangelho sem me importar com o ridículo do meu pobre inglês. Todas estas foram as matérias-primas que se materializaram neste edifício. De acordo com Jesus, esta é a 7ª vez que você reconstrói esta casa e esta é a sua última chance, e é por isso que nós a trouxemos aqui para que você veja o que vai perder devido à sua vida descuidada. De acordo com Jesus, a primeira coisa que me condenou é o meu ódio pelo meu marido. Por que você odeia tanto um homem? O Senhor perguntou retoricamente. O que você quer que ele faça que ele não tenha feito? Eu sei que ele não é graduado e você sempre resmunga sobre isso. Mas você tem 4 graduações com seus filhos. Você acha que tudo é através do seu próprio fazer? Eu mesmo que fiz isso por você.
E ao invés de você ajudar este homem a entrar no céu, você mantém a malícia sobre ele, e não conversa com ele por dias, meses, e ambos vivem sob o mesmo teto. Isso é o que te traria para o inferno. Olhe para aquele portão ali. Sempre que alguém morre e chega àquele portão, Satanás está esperando pela pessoa com uma Bíblia. A Bíblia é o único livro no céu e na terra, e todos os outros livros emanaram dele. Satanás começará a procurar em sua vestimenta por qualquer mancha e começaria a citar a Bíblia. Ele perguntará se o pastor não te ensinou sobre tal e tal lugar na Bíblia, e quando você der a resposta, sinto muito, uma voz viria do céu e diria, afaste-se de mim. Eu pedi ao Senhor para me deixar falar e me defender, porque há tanta briga na minha casa. E ele me calou, e eu não tive nada a dizer. Ele me pediu para contar para todas as mulheres da terra, as desculpas que trouxessem, não convenceria, quando elas chegassem ao céu, se elas não mudassem. Jesus falou ainda que há muitos testemunhos daqueles que passaram por tentações na terra, eles agora estão no céu, e essas pessoas julgarão os cristãos. José julgará todos aqueles que se apaixonam por beleza e dinheiro. José suportou todas as coisas por causa da glória acima da qual ele viu. O Senhor me disse que todas as mulheres que não são submissas aos seus maridos, não importa a condição do homem, a porta do céu estará esperando por elas. Depois disto, o Senhor Jesus Cristo me contou muitas coisas sobre meu marido, e sua contenda com a maldade espiritual. Ele me perguntou por que eu gostaria de ir para o inferno por causa de um homem. Uma grande tela apareceu e estava mostrando a minha casa na terra. Eu estava me vendo deitada na minha cama ao lado do meu marido. Quando eu gritei de surpresa, ele disse, os humanos têm 2 corpos. A tela também me mostrou um incidente em que meu marido e eu tínhamos que passar devido à malícia e à amargura. Eu também tive o privilégio de ver algumas casas de pastores, algumas não prontas, algumas em estágio de fundação no céu. O Senhor enfatizou que aqueles que não enviam materiais, não recebem nenhuma casa no céu, porque ninguém mora lá como inquilino. A casa de quem não está completa, a pessoa não entra no céu. Jesus decidiu me levar ao inferno para que ele pudesse me mostrar algumas coisas. Eu me opus a pedir-lhe para apenas me ser dito, mas prevaleceu em mim que não há desobediência no céu. O céu é um lugar tão lindo. Há música em todo lugar. Em nosso caminho para o inferno, começamos a descer e quando cheguei mais perto, comecei a sentir um pouco de calor. Quando o inferno foi aberto diante dos meus olhos, comecei a chorar. O inferno era como o tamanho de toda a terra. Eu vi pastores, e até uns 3 pastores que assistiam os funerais. Eu não pude acreditar no que vi. Procurei por Jesus e o vi ao lado de uma árvore chorando também. Com raiva, ele me pediu para levantar e, de repente, algumas pessoas estavam vindo do inferno. Uma irmã falou primeiro, Irmã Margaret, você está aqui? Você veio com água? Minha garganta está seca. Eu também vi um pastor e disse o que o levou ao inferno foi ganância. Antes que ele pudesse explicar mais, ele foi levado. Eu também vi outro pastor que estava no inferno por causa de ser mulherengo. Jesus estava chorando e eu perguntei por que ele estava chorando. Ele disse que chora todos os dias porque é como se a sua morte no Calvário fosse em vão. Ele disse, eu morri por você e te dei meu livro sagrado, mas você o jogou fora e escolheu de Satanás, seu mestre. Eu perguntei a outro homem, um pastor que estava lá por falta de perdão. Ele teve uma briga com sua esposa, e sua sogra vindo da aldeia levou as crianças e a esposa para longe. O homem esperou por uma semana, e quando sua esposa não voltou, ele viajou para a aldeia e houve uma grande discussão lá, com o problema ainda não resolvido. Ele decidiu viajar de volta. No caminho sofreu um acidente e se viu no inferno por falta de perdão, porque morreu sem confessar seu pecado. Jesus disse que todos nós temos tempo agora para nos arrependermos. Quando muitos viram Cristo, eles estavam pedindo apenas 1 minuto para se arrepender, mas Jesus os fez saber que o arrependimento é apenas na terra. Eu também vi outro homem contando dinheiro no inferno. Perguntei ao homem por que ele estava contando dinheiro, e ele respondeu que iria pagar o dote de sua esposa. Fiquei surpresa. Então um homem pode se encontrar no inferno por não pagar o dote da esposa.
Jesus então me mostrou uma escritura que apoia isso em Deuteronômio 9:22-29. O Senhor também disse que o marido não deve se afastar de sua esposa. Eu também vi um homem falando em línguas no inferno. Quando eu perguntei a ele, ele disse que na terra ele não acreditava em falar em línguas e também condenou aqueles que o fizeram. Quando eu perguntei por quê, antes que ele pudesse responder, ele foi puxado para o fogo. Eu então vi um grupo de pessoas se curvando em uma direção particular. Quando eu perguntei ao Senhor, ele disse que aqueles eram falsos profetas que foram enganados pelo próprio Satanás. Alguns deles enterraram coisas diferentes em seus altares, como mulheres grávidas, corcundas e até mesmo seus pastores, todos na tentativa de obter poder, fama e dinheiro. O Senhor disse que alguns deles começaram bem, antes de serem enganados pelo diabo. Jesus disse que esses pastores iam a qualquer lugar para obter poder e dinheiro. Jesus então mencionou 3 lugares: a Índia, Gana e Jebuode, onde esses pastores buscam os poderes. Fiquei surpresa que Jesus pudesse conhecer Jebuode. O Senhor respondeu que conhece todos os lugares do mundo, porque Ele criou tudo. O Senhor acrescentou que, é por isso que em qualquer lugar que alguém ora na terra, Ele está sempre lá. O Senhor explicou, sempre que Ele chama uma pessoa para o ministério, a pessoa teria que passar pela experiência do deserto, o período em que as coisas parecem não estar funcionando, mesmo com orações. Mas se a pessoa puder suportar, ele chegará à terra prometida. Mas esses pastores não puderam esperar. É por isso que eu trouxe você aqui. Eu também vi pastores que ainda estavam vivos, andando no inferno. Fiquei surpresa como alguém que ainda está vivo poderia estar no inferno. O Senhor disse porque a alma deles não se juntou a eles. É por isso que eles não estão sentindo nenhuma dor. A Bíblia afirma, alguns já estão condenados porque decidiram isso, e não há nada que alguém possa lhes dizer que os faça mudar de ideia. O Senhor disse que essas pessoas não permitiriam que você entrasse em suas igrejas, porque eles sabem que, se você entrasse, seus membros mudariam. Outro grupo de pessoas me foi mostrado no inferno. Essas pessoas têm a testa brilhante e eu perguntei ao Senhor quem eram essas pessoas, e Ele disse que estas são pessoas antes de orar, elas estariam buscando a lua e as estrelas. Ele disse que Deuteronômio 4:19 os condena. Eu também vi algumas pessoas usando grandes cruzes no peito. Um deles confessou que ele era um reverendo padre, e que ele mentiu para as pessoas que ele era virgem, mas tinha uma esposa e filhos secretamente. Ele estava implorando por perdão. Também vi irmãs reverendíssimas com o mesmo crime. O Senhor disse, ele não falou para ninguém que era casado. Essas pessoas eram hipócritas. Houve uma pergunta que eu já havia feito antes ao Senhor, e Ele prometeu me responder mais tarde. Lembrei-o então, e a questão é, por que há tantas mulheres no inferno em comparação com os homens? Ele acenou para uma mulher vir me responder. Ela era uma mulher sem cabelo. A mulher começou a falar, quando eu estava na terra, eu nunca soube que é pecado uma mulher usar calças, pintar os lábios, porque batom é o sangue de nossos irmãos derramado por Satanás em acidentes de trânsito, e que a tecelagem que usamos é da cabeça dos dragões, que o uso de joias foi transformado em ídolo. Eu perguntei por que ela não está usando roupas agora. Ela respondeu que após a sua morte, um dragão veio do chão e removeu o tecido porque é propriedade dele. A questão da joalheria me preocupou e pensei em minha própria coleção de joias, e agora pedi ao Senhor que se arém. Êxodo 3:21-22. Ele sorriu e me pediu para ler Êxodo 32:1-6. Os filhos de Israel pediram a Arão para lhes fazer um ídolo de suas joias. Jesus disse. Naquele dia, houve lágrimas no céu porque eu sabia o quanto me custou trazer meus filhos para fora do Egito. Ele disse que foi a partir daquele dia que Deus amaldiçoou qualquer joia, ouro ou prata, ou qualquer coisa que você vestir para adornar o corpo. O Senhor disse. Porque meu Pai é um Deus ciumento. O Senhor me pediu para dar à humanidade essa escritura. Isaías 3:16-24, Ezequiel 7:19-21, Provérbios 6:16-19, Apocalipse 20:15, Apocalipse 21:8-21. O Senhor me disse que há 2 razões pelas quais você não deve colocar essas coisas. Primeiro,
Isso contamina seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, essas coisas seduzem os homens e os enviam para o inferno. Os homens são minha força na terra e muitos deles foram seduzidos e enviados para o inferno. Ele disse que quando as mulheres colocam essas coisas e os homens as veem, elas tendem a ter luxúria e, no processo, elas são condenadas ao inferno. Como tal, uma mulher que faz outro homem cair, ela mesma não escapará do inferno. Jesus disse que a única mulher na Bíblia que pintou seu rosto é Jezabel. Ele disse que deveríamos voltar ao modo de se vestir da igreja bíblica mais profunda da vida, se você quiser entrar no céu. O Senhor também me deixou saber que ele nunca causa nenhum acidente, e que a qualquer momento Satanás precisa de sangue para fazer batom. Ele causa acidentes, quase ao mesmo tempo, já que nada escapa à atenção de Deus. Alguns anjos são enviados para evitar esse acidente no mar, no ar ou nas estradas. Os agentes do diabo perguntam aos anjos do Senhor, quais são as pessoas que eles protegem nos acidentes, e então o anjo olha e vê as mulheres de calça com maquiagem, alguns homens com correntes, os anjos, sendo incapacitados, porque tudo isso são coisas de Satanás, eles vão embora incapazes de evitar o desastre. O resultado é um acidente, e tanto os justos como os injustos perecem. O Senhor disse que de vez em quando, alguns são salvos, e a razão é porque os participantes do acidente não estão usando qualquer propriedade do diabo, fisicamente ou internamente. O Senhor disse que nada impuro entrará no céu, como a malícia, ganância, mentira, ciúmes que são muito constantes entre as mulheres. O Senhor afirmou que é o sangue derramado de nossos irmãos e irmãs que são usados para fazer essas maquiagens e cosméticos. Eu estava agora vendo uma cena na terra. Havia um ancião da igreja e ele estava pronto e esperando por sua esposa lá fora no carro, enquanto a esposa estava ocupada dando os toques finais em sua maquiagem. O Senhor me pediu para dizer ao mundo que a trombeta soará em breve. Eu fui levado agora a uma junção que conduz ao céu e ao inferno para ver a multidão de pessoas se agrupando dentro do inferno. Algo estranho aconteceu no entanto quando eu estava lá. Houve uma mudança repentina por todo o céu e vi que um santo estava vindo para o céu. Eu estava esperando que fosse uma mulher, mas, infelizmente, era outro homem. O homem estava de frente para o portão. Havia tanta glória naquele homem. Ele estava com uma coroa na cabeça, gritando aleluia, e o portão se abriu para ele. O Senhor me disse a segunda razão pela qual eu era uma candidata do inferno, por causa de meu mundanismo em me vestir. Mas graças a Deus por sua misericórdia, ele disse que eu deveria espalhar freneticamente a mensagem para todas as raças. Ele disse que há uma recompensa para cada homem. Quem quiser vir para o céu deve perdoar a todos e dar pelo menos uma hora de adoração a Deus todos os dias. Eles devem amar todos no mundo, até um insensato na rua, porque ele foi feito por Deus. Ame-o em seu coração, porque ele ainda tem uma alma que Deus quer salvar. O Senhor também disse, diga-lhes para construir sua mansão no céu, porque não há inquilino no céu. Se você não terminar sua casa no céu você não pode entrar no paraíso. O Senhor me mostrou um homem que terminou sua mansão com menos de 6 meses. Perguntei ao Senhor como foi isso. Ele disse que o homem, em vez de dar os 10% como dízimo, ele dá 90%. O homem em questão foi para sua família, na aldeia e converteu todos. Ele disse que há duas coisas que podem fazer uma pessoa construir sua casa rapidamente, dando ao trabalho de Deus, e ganhando almas. Eu estava com medo em meu coração sobre o homem finalmente chegar ao céu, mas o Senhor assegurou que se o homem continuasse assim, ele enviaria seu anjo para guiá-lo continuamente para estar na eternidade com ele. Aqueles que se recusam a pagar seus dízimos seriam amarrados antes de chegar ao inferno. O Senhor disse, diga aos pastores que ensinem aos membros da igreja a se dedicarem na construção de suas casas no céu e não em suas casas na terra, que assim o Senhor lhes daria a graça de edificar o que está no céu. Diga aos ocultistas e malfeitores para me dar a chance de ser seu pai, e dar a eles mais do que Satanás está dando. Diga aos obreiros da igreja e suas famílias para voltarem ao seu primeiro amor. O Senhor disse, os adoradores de domingo não estão vindo para o céu,
porque o céu não é para pessoas preguiçosas. Diga-lhes para se tornarem trabalhadores, porque se eles fossem trabalhadores, eles não viriam à igreja apenas uma vez por semana. O Senhor perguntou por que você se daria 6 dias da semana, e daria ao seu Criador apenas um dia. Ele disse que os que chegam atrasados à igreja são a razão pela qual não há mais testemunhos na igreja. O Senhor disse que cada vez que um chamado é feito na igreja durante a semana, um anjo está anotando, e é isso que seria usado por Deus para julgar as pessoas. O Senhor disse que os anjos de Deus estão por volta de 15 minutos antes do chamado começar para distribuir milagres aos que chegam e, quando o programa começar, os anjos já teriam partido. O Senhor disse que são somente os comprometidos que estão sendo abençoados, mesmo que Deus queira abençoar tais pessoas. Mas Satanás, o acusador dos irmãos, levanta uma objeção. Se estiver escrito em sua igreja que você não deve receber ligações durante o serviço, isso se torna um pecado se você desobedecer. Ele disse que, se não está escrito, você tem uma punição menor. O Senhor também adverte aqueles cujos nomes estão ligados a alguns deuses para mudá-lo, porque esse nome não entrará em nenhum registro no céu. Esses nomes não glorificam a Deus. Se você está afirmando que é um nome de família, então carregue seu próprio nome pessoal. Ele até me disse o significado do meu nome, Margaret, que significa invencível. Ele também advertiu que o batom, o córtex, mini saia, ornamentos, miçangas, calças em mulheres, correntes, anéis, enfeites, joias, e todo vestuário mundano deve ser eliminado. Ele advertiu que a prerrogativa de fazer o paraíso é dos indivíduos e que, se as pessoas decidirem não vir para o céu, eles terão criaturas suficientes para adorarem por toda a eternidade. Eu perguntei ao Senhor que está nas Escrituras que Deus só olha para o coração e não para o corpo físico em termos daquilo que vestimos. E o Senhor pediu-me que eu abrisse a Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Senhor disse, em cada parte de você, você me tem. Eu expressei minha situação a respeito de meu ministério não crescer como deveria. Ele então me pediu para me desligar dos ministérios aos quais me liguei, pastores e ministérios que estão a caminho de nenhum lugar. O Senhor repreende aqueles que fofocam sobre seus pastores. O Senhor disse que Ele mesmo foi o único que os chamou e os julgará. Eles não são responsáveis perante a congregação, mas darão conta ao Senhor. O Senhor também me pediu para dizer a todos aqueles que o fazem sexo para desistir disso. Fiquei perplexa, porque eu não entendia como transmitir isso às pessoas. Perguntei ao Senhor como isso é possível. Eu disse, Senhor, você está no céu e nós estamos na terra. Como fazemos sexo com você? O Senhor explicou. Quando um casal é unido, há sempre um pronunciamento que é feito. O que Deus uniu, não separe um homem. Por causa desse pronunciamento, sempre que marido e mulher quiserem se encontrar, eu os desculpo e quando eles terminam, eu rapidamente volto a eles. Eles são o meu templo e eles me encarnam para que Satanás não os destrua. Agora imaginem um menino e uma menina se unindo sexualmente. Eles não estão unidos em matrimônio sagrado, e eles devem ser o meu templo. Isso significa que cada vez que eles estão envolvidos em seu caso profano, eu estou lá e eles estão literalmente me sexando. Diga-lhes que estou cansado de vê-los cometer pecados. Avise-os, porque quero começar a julgá-los, especialmente aqueles que são cristãos e professam carregar meu nome. Deixe-os sair da igreja porque eles estão dificultando as orações. O Senhor também exortou os casais a não negarem a si mesmos a alegria da intimidade, porque ela é ordenada por Deus e é através dela que mais intimidade e proximidade podem ser mais consumadas entre os casais. Então eu poderia falar com eles. O Senhor disse. Depois desta revelação eu voltei para a terra. O Senhor me disse que era hora de partir, e agora pedi-lhe que me assegurasse de que todos os meus pecados foram perdoados. Ele então mudou de repente para aquela imagem de si mesmo na cruz. Eu rapidamente abaixei minha cabeça e ele começou a coletar sangue de todas as partes do seu corpo, que ele depois derramou na minha cabeça.
Ele começou a me chamar de sua filha e mais tarde mudou de volta para sua glória. A Bíblia é bem clara: somos todos pecadores e quem invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse: se você me confessar diante dos homens publicamente, então, eu confessarei seu nome diante de meu Pai Celestial e dos santos anjos. Mas se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante de meu Pai. Lembre-se, Jesus pendurado em uma cruz, em um mercado local, ele pendurado lá por você, ele suportou a sua vergonha. Se você quiser tomar essa decisão pelo Senhor Jesus Cristo, então faça esta oração. Deus, eu acredito em você. O Senhor é meu Criador. Eu sou um pecador. Eu pequei de muitas maneiras, voluntariamente, inconscientemente. Eu fiquei distante, eu perdi sua marca. Estou manchada de pecado. Jesus, eu acredito em você. O Senhor é o eterno Filho de Deus. O Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. Eu acredito que o Senhor morreu em uma cruz, derramando seu sangue inocente por minha alma culpada. Eu acredito que o Senhor foi enterrado e no terceiro dia você ressuscitou. O Senhor Jesus está vivo para sempre. Eu te chamo meu Senhor. Eu te chamo meu Salvador. Eu te dou minha vida. Eu te amarei, te servirei pelo resto dos meus dias. Eu pertenço a você, as partes boas, as partes ruins, as partes pecaminosas, todos os meus planos, todos os meus sonhos. Eu dou tudo para o Senhor. Seja feita a tua vontade em mim. Eu acredito que estou salvo. Não por boas obras, mas pela fé, confiando em ti. Em Jesus eu oro. Sei que você foi abençoado por este testemunho. Então por que não o compartilha com seus irmãos, que também precisam de reavivamento para despertar de sua fé cristã morta? Ao fazer isso, que o Senhor abençoe você em nome de Jesus. Amém. Se você é um cristão e ainda se dedica a vários tipos de pecados, como inveja, raiva, falta de perdão, mentir, ódio, malícia, murmurar, fofocar, roubar, dar ou receber suborno, fraude, contrabando e roubo, talvez você pratique a masturbação, fornicação, adultério, prostituição, cobiça por dinheiro e sexo, aborto, lesbianismo, homossexualismo, sequestro, assassinatos, rituais. Você deve confessar essas coisas e se arrepender hoje e deixar esses pecados. Talvez você entre em embriaguez, brigas, alcoolismo, fumante, divorciado, casamento poligâmico, ocultismo, consultação de médicos nativos para fazer encantos, orando em nome de Maria ou de quaisquer santos ou anjos, curvando-os ou honrando-os. Você deve renunciar a todas essas práticas abomináveis e implorar pela misericórdia de Deus. Talvez, como mulher, você ainda dedique uma afeição vil ao uso do seu corpo em coisas mundanas. Portanto, entregando-se às modas, vestindo roupas transparentes, usando mini saias ou saias justas ou calças jeans, expondo seu peito, para seduzir os homens, pintura de lábios, acessórios de fixação, tecelagem, joias e brincos, maquiagem, cílios, piercing, tatuagens, unhas postiças, e clareamento corporal. Você deve se arrepender, descarte e queime isso e assegure-se de manter sua beleza natural, porque os injustos não herdarão o reino de Deus. Lembre-se, sua alma é preciosa e custou caro pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe.